Começa agora mais um episódio da TV Rally recheado de conteúdo para vocês. O dia hoje está especial. Vamos falar sobre nutrição de plantas, vamos falar sobre sustentabilidade, inserção do Brasil no comércio internacional do agro, vamos falar também de logística e tantos outros assuntos. Então fique ligado que a TV Rally está começando. Antes disso, vamos apresentar para vocês aqui os embaixadores do Rally da Safra do mês de janeiro, que foram as pessoas que mais engajaram e mais compartilharam o conteúdo do Rally da Safra. Esse mês, o embaixador do Rally é um oferecimento da FMC, então cada ganhador vai ganhar, além de um kit do Rally da Safra, também um prêmio oferecido pela FMC. Os meus parabéns então ao Abner Carneiro de Melo, lá de Paracatu, e também a Aline Bertola, de Tietê, que faz aí agronomia lá na Unesp Botucatu. Vocês vão receber então às suas casas o kit do Rally da Safra e mais esse prêmio da FMC. E se você não ganhou esse mês, não fique triste, né? Esse concurso continua, vai até o final do Rally. Esse mês de fevereiro agora o prêmio de embaixador do Rally da Safra é um oferecimento da OCP, então se quiser participar, coloca ali embaixo ali nos comentários do vídeo, quero ser embaixador do Rally, e comece a interagir com as nossas redes sociais, então fiquem ligados. Na semana passada nós recebemos uma visita ilustre aqui nos estúdios da AgroConsult, que foi o Marcos Yankee, amigo de longa data nosso aqui, e quem o recebeu, inclusive chamou para um bate-papo, foi o André Pessoa, CEO da AgroConsult. Então eu queria convidar vocês para assistir um trechinho dessa conversa que sem dúvida alguma é muito enriquecedora. Agora tem mais um tema que eu queria aproveitar a tua presença. Marcos sempre vamos dizer, consultado toda vez que tem eleição. Toda vez que tem eleição tem um monte de gente que é candidato, partidos, né, e grupos da sociedade organizada que procuram buscar a opinião do Marcos sobre esses temas que ele domina, né, e um dos temas mais presentes na carreira do Marcos é a questão de comércio internacional, né, das relações geopolíticas, né, e o posicionamento dos países e dos blocos, né, de países em relação ao comércio. E esse é um tema, vamos dizer, que sempre você é uma das pessoas que tem opinião para dar e pensa o Brasil com um prazo mais longo, né? Está chegando uma eleição aí, não vamos entrar aqui na questão partidária, né? Mas na hora que te procurarem esse ano para perguntar assim, o que deveriam ser as prioridades, né, nesse campo das relações internacionais brasileiras, sobretudo em relação ao comércio, o que você diria para a turma? Eu sei que vai ser mais ou menos uma repetição do que você já tem dito ao longo do tempo, né? Mas o que deveria ser o foco da nossa política externa voltada para o comércio, especialmente para a questão da agricultura? E qual que seriam as tuas dicas aí para frente? Você sabe, André, que eu já comecei a pensar nisso, né? A gente está fazendo lá um paper junto com o SEBRE. O SEBRE vai fazer um grande estudo que vai cobrir diversas áreas em relações internacionais. O que o Brasil precisa fazer na sua relação com outros países. A gente vai fazer o capítulo de agricultura, e eu tinha feito esse capítulo no livro do Roberto Rodrigues, lá no Exalc, que acho que você também participou na época. E eu reli o meu capítulo, e eu posso dizer que está tudo válido ainda. Quer dizer, não há grandes alterações. Eu acho que o Brasil... Bom, primeiro, eu acho que o Brasil cresceu a exportação de agro. Você sabe que esse ano a gente está fazendo 120 bilhões de dólares, 20% a mais que no ano passado, e mais de 5 vezes o que foi 20 anos atrás, né? Então a gente cresceu sem precisar de muita política comercial, né? O mundo veio aqui comprar produtos, principalmente a Ásia. Aliás, o grande fenômeno agrícola que houve no Brasil, principalmente lá no Centro-Oeste, foi acompanhado do fenômeno de demanda da Ásia. E isso não muda, né? Por quê? Porque tem a China hoje, depois vai vir a Índia, o Sudeste da Ásia, a África. Então a demanda é infinita, praticamente. O problema é o acesso a essa demanda. E esse acesso depende de política comercial. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. Quer dizer, o Brasil tem que intensificar as suas relações. Não é só fazer acordos comerciais, que a gente não fez, mas é intensificar, melhorar o nível da relação bilateral com países importantes.
certo? A gente não pode ignorar a China, não pode ignorar o Sudeste da Ásia, não pode deixar de conversar com a Índia. Quer dizer, hoje o nosso mundo é um mundo asiocêntrico para o agronegócio, não é um mundo eurocêntrico, nem um mundo ligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é concorrente, Europa é um cliente cada vez menos importante, já foi 50% da pauta, hoje é 17%, e vai cair cada vez mais. A gente tem que intensificar as relações com a Ásia. Me parece que isso é fundamental, não só numa presença mais intensa do setor público, mas também das entidades privadas, das empresas brasileiras, inclusive na questão de imagem, né? A gente tem que, aquilo tudo que a gente falou antes sobre o ESG, isso tem que ser aplicado, praticado no dia a dia das relações com a Ásia, né? E outra coisa muito importante é a gente ter uma visão estratégica de para onde a gente vai, né? E visão estratégica significa o quê? A gente saber o que é realmente prioridade. Infraestrutura me parece que é prioridade, mas é prioridade também a parte de sanidade animal e vegetal, né? Que é um assunto crítico depois da Covid. E que tem grandes oportunidades para o Brasil aproveitar, né? Porque os outros também têm esses problemas, né? Você veja, eu acabei de voltar lá de uma viagem, vi uma placa lá no aeroporto falando de controle de peste suína. Só vi uma placa, não vi ninguém abrindo bagagem de ninguém. Pô, se a gente tiver uma epidemia de peste suína no Brasil... É um desastre. Né? É um desastre completo. Então, sabe, eu acho assim, a gente tem que melhorar muito os nossos padrões de controle, a própria regulação internacional no sentido de se criar regras que sejam científicas, que não sejam arbitrárias. Nós temos sofrido muito com barreiras que não são científicas, que vão sendo criadas. Então, eu acho que essa área de comércio exterior, junto com o meio ambiente, são as duas áreas mais sensíveis das relações internacionais. Quem gostou dessa aula sobre agronegócio, eu gostaria de convidar para acessar o material na íntegra. A gente colocou um link aqui na descrição do vídeo e lá tem 20 minutos de conversa entre o André e o Marcos, então é mais do que uma aula, é uma pós-graduação em agronegócio. Outro tema que a gente separou hoje para trazer aqui para vocês diz respeito à nutrição de plantas. E a gente montou o quadro aqui, o Doutor Rally, e estreia esse quadro o Diego Giacomini, da OCP, para falar um pouco aqui sobre nitrogênio, sobre enxofre, a importância desses elementos no desenvolvimento das plantas e também dicas de como manejar e de como identificar essas deficiências. Então, vamos dar uma olhada aí no que o Diego tem pra gente. Diagnóstico de folhas amareladas que sofrem com a falta de enxofre e nitrogênio. E quais são as recomendações? Sou Diego Giacomini, sou especialista agronômico da OCP no Brasil. E esse é o Dr. Rally. O nitrogênio e o enxofre são considerados elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas. O nitrogênio, macronutriente primário, é um dos mais absorvidos e é o que tem efeito mais rápido sobre o crescimento vegetal. É responsável pela cor verde escura das plantas e por desenvolver o sistema radicular. Melhora a absorção de outros nutrientes no solo. O enxofre é um macronutriente secundário e é exigido para a formação de aminoácidos e de proteínas, para a fotossíntese e para a resistência ao frio, nas regiões mais frias do Brasil, por exemplo. É importante para a nodulação e desenvolvimento radicular. Quando esses nutrientes estão disponíveis para as plantas em quantidades menores que as demandadas, ocorrem os sintomas de deficiência nas plantas. O sinal típico de deficiência de nitrogênio é a coloração amarela esverdeada das folhas mais velhas, por causa que o nitrogênio é altamente móvel na planta. Os sintomas de deficiência de enxofre aparecem como crescimento raquítico das plantas e amarelecimento mais intenso das folhas mais novas. Na falta de nitrogênio e enxofre, as plantas podem tomar uma coloração verde-amarelada uniforme, folhas novas e folhas velhas. A principal fonte de N no solo é a matéria orgânica. Outra importante fonte para as culturas é o N atmosférico, que pode ser disponibilizado para as plantas através do processo de fixação biológica, com auxílio de bactérias, principalmente em leguminosas como a soja, e através de fertilizantes, que suprem as demandas das culturas. A maior parte do enxofre do solo está na matéria orgânica também, e a complementação deve ser feita via fertilizantes ou condicionadores de solo rico em enxofre. E para termos uma adubação assertiva, é muito importante realizar uma boa análise de solo. A partir dela, uma recomendação de adubação
baseada na expectativa de produtividade da cultura. Para evitar manchas de adubação decorrentes de faixas de aplicação ou segregação dos fertilizantes simples, misturas de grânulos, buscar utilizar produtos premium com nutrientes no mesmo grânulo. A utilização de NPS, que é a combinação de nitrogênio, fósforo e enxofre, esse muitas vezes pode estar em duas formas: prontamente disponível para as plantas, sulfato, ou na forma alimentar, que vai garantir uma nutrição gradual e contínua de enxofre durante todo o ciclo da cultura. Por hoje é só, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e convidá-los aí para compartilhar o Rally da Safra nas redes sociais. Nosso pessoal ainda está em campo, produzindo material todo dia. E semana que vem a gente volta com mais um episódio da TV Rally. Abraço! Empreendendo com o meio ambiente ganha um prêmio na ONU. E eu sei que dá para ser mais ecológico aqui, na cidade. O Santander também sabe, por isso lança a Plataforma Estação. Uma iniciativa que está levando mais responsabilidade ambiental para a estação de trem Vila Olímpia, em São Paulo. Com jardins verticais irrigados com água de reuso, geração de energia solar, tratamento de esgoto para preservação do Rio Pinheiros, reciclagem de lixo e muito mais. Um projeto modelo oferecido de graça pelo Santander, para que grandes marcas façam o mesmo em outras estações. Fica a dica, hein? E o banco também quer ajudar dando crédito para a compra de placas solares para sua casa, empresa ou fazenda, com as menores taxas em até 96 vezes. Acesse e saiba mais. Juntos, a gente pode fazer um mundo mais sustentável. Santander. O agronegócio movimenta a economia e transforma a vida de milhares de brasileiros, no campo e nas cidades. Mas os recursos para financiar a produção rural ainda são escassos. E a razão disso a gente sabe. Com dados quase sempre descentralizados e até mesmo desatualizados, avaliar o risco de financiar a produção agrícola é algo que consome muito tempo e recursos. E foi pensando em revolucionar esse cenário que a gente somou a expertise em análise de crédito da Serasa Experian com a experiência em análise dos riscos de produção e socioambientais da startup Brain AG e criamos uma plataforma que reúne em um só lugar todas as informações que você precisa para avaliar produtores e propriedades e tomar as decisões mais precisas, as que se baseiam em dados. Plataforma Brain AG, uma família de soluções desenvolvidas especialmente para quem concede crédito, vende a prazo ou negocia safras antecipadas. Estamos no agro, semeando informação, cultivando credibilidade e colhendo novos negócios.